Olá, meus irmãos e meus amigos do canal Retorno à Glória. Que bom que vocês estão aqui mais uma vez para juntos aprendermos a respeito daquele que está intercedendo por nós junto ao trono de Deus o Pai e que logo se levantará para vir nos buscar. Amém? E amigos, não se esqueçam de deixar os seus pedidos de oração aí nos comentários para que eu e também outros irmãos oremos por eles, ok? Bom, como estudantes das profecias bíblicas, nós cremos que as palavras do anjo ao profeta Daniel, que dizem até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado, Daniel 8, versículo 14, nós cremos que essas palavras se referem não à purificação do santuário terrestre, mas sim à purificação do santuário celestial, porque em linguagem profética, conforme está lá em Números 14, versículo 34 e também Ezequiel 4, versículos 6 e 7, um dia é igual a um ano. E como o contexto das palavras do anjo era um contexto profético, então 2.300 dias são, na verdade, 2.300 anos literais, e conforme o próprio anjo em Daniel 9, 25, a contagem desses 2.300 anos se iniciou em 457 a.C., quando o rei Artaxerxes decretou que os hebreus deveriam restaurar e edificar a cidade de Jerusalém e o seu templo, o qual havia sido destruído pelo exército babilônio em 586 a.C. E amigos, em 1844, mais precisamente em 22 de outubro dessa data, 2.300 anos depois da profecia daquele anjo, o dia do Yom Kippur, no calendário judaico, nesse dia, Jesus iniciou a sua última obra no santuário celestial e a partir daí se iniciou o verdadeiro dia da expiação e os mortos em Cristo começaram a ser julgados, porque, como o próprio apóstolo Pedro nos afirma, o julgamento começa pela casa de Deus. E, irmãos, é justamente nesse momento que nos vem a pergunta à mente. Se o julgamento começou em 1844, quando irá terminar o dia da expiação? Veja, no livro de Levíticos, mais especificamente no capítulo 16, nós vemos os detalhes rituais do dia da expiação e, embora ali não descreva quanto tempo demorava toda a cerimônia da purificação, nós vemos que a congregação lá do lado de fora afligia as suas almas e aguardava ansiosamente a saída do sumo sacerdote ali do tabernáculo. E quando nós vamos lá para Apocalipse, no capítulo 10, nós vemos que aquele anjo que tinha um livrinho na mão e que o entrega a João e pede para que o profeta comesse o livro, esse anjo, na verdade, é o anjo do concerto, ou seja, o próprio Senhor Jesus. E João, após comer aquele livrinho que era doce na boca, mas amargo no estômago, ilustrando assim a experiência que os mileritas teriam por terem compreendido de forma equivocada a purificação do santuário lá no livro de Daniel. E após esse momento, ou seja, depois que o próprio Jesus iniciasse a sua obra de purificação no santuário celestial, ele jurou que já não haveria mais tempo, ou seja, não haveriam mais longas eras de espera, mas a partir de 1844, logo o sumo sacerdote celestial estaria terminando a sua última obra para então lançar os pecados de Israel sobre a cabeça do bode Azazel, Satanás, para então vir resgatar aqueles que o aguardavam e aprisionar por 1000 anos Satanás nessa terra desolada que vai se assemelhar a um deserto. Mas, amigos, nós sabemos que os rituais selecionados ao dia da expiação eram somente um tipo, ou seja, um símbolo do verdadeiro dia da expiação. E acontece que enquanto o sumo sacerdote estava purificando o santuário lá fora, no acampamento, a congregação estava purificando as suas almas, porque compreendiam que se houvessem pecados não confessados, eles seriam eliminados do povo. Bom, em 1 Coríntios, lá no capítulo 6, no versículo 19, Paulo nos diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E sendo assim,
Enquanto o sumo sacerdote estava purificando o santuário físico, em conjunto com aquela obra, os filhos de Deus estavam purificando o santuário espiritual, que era o corpo deles. Amigos, vocês conseguem compreender a ilustração? No antigo Yom Kippur acontecia a purificação de 2 santuários ao mesmo tempo. O santuário físico e o santuário espiritual. E se tudo aquilo era só uma figura das coisas que haveriam de acontecer nos últimos dias, então, nesse Yom Kippur verdadeiro, 2 santuários também devem ser purificados ao mesmo tempo. O santuário celestial, no qual está o nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, e o santuário espiritual, que somos cada um de nós. E, irmãos, diante disso, vocês conseguem compreender o porquê Cristo não tem abreviado a sua vinda, como o Espírito de profecia e também o próprio apóstolo Pedro dizem que ele poderia abreviar? Bom, no dia da expiação, caso o sumo sacerdote completasse a sua obra e houvesse alguma mancha de pecado em algum dos que se encontravam do lado de fora do santuário, esses seriam eliminados. E sendo assim, Jesus continua aguardando com fremente desejo a manifestação de si mesmo na sua igreja, como diz Parábolas de Jesus, lá na página 69, porque se ele concluísse agora a sua obra de purificação do santuário, o seu povo, que se chama por seu nome, mas o qual não está verdadeiramente se humilhando, nem orando, nem buscando a face dele, nem se arrependendo dos seus pecados, esses teriam que ser eliminados. E diz o Espírito de profecia, Jesus está em seu santo templo e agora aceita nossos sacrifícios, orações e confissões de faltas e pecados e perdoará todas as transgressões de Israel para que sejam apagadas antes que ele saia do santuário. Primeiros Escritos, página 48, lá da versão digital. E também, em Primeiros Escritos, só que no capítulo 16, Ellen White diz assim, quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo? Haviam negligenciado a necessária preparação e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Os que recusam ser talhados pelos profetas e deixam de purificar a alma na obediência da verdade toda e se dispõem a crer que o seu estado é muito melhor do que realmente é, esses chegarão ao tempo em que as pragas cairão e hão de ver então que necessitam ser talhados e lavrados para o edifício. Irmãos, nosso sumo sacerdote está agora mesmo trabalhando no seu ministério de purificação do santuário celestial e ele está removendo todos os registros de pecados daqueles que morreram tendo fé no sacrifício que ele fez e que pelas suas obras também mostraram que tinham fé genuína em Cristo. Mas, enquanto o nosso sumo sacerdote está fazendo a purificação no santuário celestial, ao mesmo tempo, o Espírito Santo está disponível a você e a mim para purificar esse santuário, que é o nosso corpo. Pois, quando iniciar o julgamento dos vivos e o nosso nome passar em juízo, nossos registros de pecado só poderão ser apagados e só poderemos receber o selo da aprovação divina caso, antes desse momento, esse nosso santuário tenha sido purificado pelo Espírito Santo. Portanto, meus amigos, vivamos nesse momento semelhante àqueles que estavam do lado de fora do tabernáculo no dia da expiação, apresentando os nossos pecados diante do Senhor, pedindo que Ele purifique as nossas mentes e também os nossos corações e nos afastando de tudo aquilo que nos leva a transgredir a santa lei do Senhor. Bom, nós vamos ficando por aqui, meus amigos. E o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo complete essa mensagem nas mentes de cada um de nós. Amém? Então, um grande abraço a todos
e até a próxima.